Salve, salve, galera! Boa noite para quem está chegando aqui. Sejam todos bem-vindos. Com muito prazer, nós estamos aqui para mais um debate, troca de papos do Sarau e Navalha. Eu sou Poliana Érica, Érica com H, mais conhecida como a PH. Sou poeta, sou escritora, enfim, sou multiartista da palavra. Sou cearense radicada em São Paulo, então, para saberem aí o lance de onde eu me encontro no momento, eu me encontro nesse caos da Cidade Cinza. Para todos verem, eu estou aqui com um fundo branco, tá? Estou com. É um vestido, mas a câmera só consegue captar a parte do meu rosto até até a região mais ou menos do meu peito, então dá para ver apenas as alças da minha blusa, no caso do meu vestido, né? E, enfim, são vários quadradinhos em tons terrosos que passeiam um pouco entre o verde, o amarelo e ali o vermelho, num tom de terra. Estou com um batom completamente vermelho, estou com uns colares de pérolas e algumas correntezinhas douradas. Eu sou uma travesti preta, com alguns traços indígenas, e, enfim, tenho cabelo crespo, e o meu cabelo ele está amarrado, fazendo um afro-puff na região em cima da cabeça. Beleza? Enfim, seria a mediadora desse momento, que acredito eu que vai ser muito bacana para a gente poder conversar, trocar e, enfim, perceber-se como que a cena islã, eu diria, a cena da poesia marginal, falada, está se construindo em torno do Ceará, que é o estado na qual eu nasci, né? Então, é isso. Para a gente poder começar, vou falar um pouco sobre o cerol e navalha, que, enfim, minha língua é assim como o cerol, mistura cortante de vidro moído e cola, que protege as pipas em seu voo mais alto. Como navalha é instrumento de corte, assim é a minha língua ferina. Como diria Fran Nascimento. Diversidade. Sob o formato do podcast Cerol e Navalha, busca abordar múltiplas realidades de lutas e reafirmações de existências de pessoas dissidentes e residentes em diferentes periferias do Ceará, trazendo como uma ferramenta possível de mudança de eixo no que diz respeito à descentralização dos recursos do edital Cidadania e Diversidade Cultural. Cerol e Navalha é o primeiro podcast sobre a cena no Islã do Ceará, se configurando como plataforma que reunirá todas essas produções literárias em um só lugar, criando assim um acervo da literatura oral da cena islã cearense, contando inicialmente com 20 poetas slamers selecionados através de chamada e convocatória pública de poesias autorais em formato de áudio para disponibilização posterior nas plataformas de streams de áudio do podcast Cerol e Navalha, totalizando 40 episódios a serem disponibilizados online com até 10 minutos de duração. Cada poeta selecionado também participará de um debate acerca da cena islã no Ceará. A convocatória foi realizada de forma virtual, né? Será realizada de forma virtual, gratuita, com início a partir do dia 28 de abril a 12 de maio. Fica de olho em nossas redes sociais. Cerol e Navalha foi contemplado no edital Ceará Cidadania e Diversidade Cultural 2022, Territórios Artísticos e Criativos de Periferias do Ceará, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, Ceará. É isso, gente. O Cerol e Navalha também foi contemplado no edital Ceará Cidadania, tá? Diversidade de Cultura 2022. É isso. Gente, para a gente poder começar esse babado, eu queria muito, eu recebi a biografia de todos vocês, foi um prazer imenso poder passear por essas biografias e conhecer cada pessoa que vem construindo e fazendo com que o Islã se torne cada vez mais potente e que ele se dissemine no Ceará. Né? Uma coisa que eu acho que eu deixei de apresentar no início da. Aliás, deixa de falar na minha apresentação. Para quem não sabe, eu sou, junto com o Fran Nascimento,
uma das pioneiras da cena poetry slam no Ceará, então sei bem aí como que se deu essa construção do slam no Ceará. E, enfim, acho que vai ser bom também poder enxergar outros olhares, outros horizontes, porque eu acredito que é isso, né? A gente plantou a semente e o slam vai se disseminando, assim. Então, ler todas as biografias foi algo que para mim foi muito, muito legal, assim. Eu enchi meu olho d'água diversas vezes quando eu ia passeando pelas biografias, porque, enfim, são pessoas que partem de onde eu parto, né? Obviamente que com realidades diferentes, mas que entendem a poesia e a palavra no mesmo propósito que eu, né? Entendi o Islã no mesmo propósito que eu, que é também sobre reeducação social. Então, eu queria, antes de mais nada, pedir para que cada um pudesse entrar, se audiodescrever e contar um pouquinho sobre você, de uma maneira muito resumida, para que a gente também possa trocar um papo em torno sobre a cultura islã no Ceará. Então, eu queria pedir para que cada um de vocês pudessem fazer isso. Eu acho que a gente pode começar com quem está aqui do meu lado direito. Enfim, não sei como que vai estar na imagem, tá, gente? É porque do meu lado direito aqui não pode não ser o mesmo lado direito para vocês. Mas começar por Sol, que vai estar aqui do meu lado, e aí a gente dá seguimento com as outras pessoas. Beleza? Ok, ok. Vamos lá. Primeiramente, eu me chamo Sol. Eu sou um garoto, gênero fluido, garota, preto, com traços negroides, preto de pele claro. Eu tô com brincos longos, com detalhes em vermelho e cinza. Eu estou também com um colar de pérolas, vestes pretas. Eu tenho uma tatuagem no meu peito, que também é um sol, e um colar que preto no meu pescoço. O meu fundo basicamente tá escuro, mas tem uma parede amarela. Eu tô com dois anéis pretos na mão e eu tenho cabelos grandes, cacheados, longos basicamente, e tô com delineado. Enfim, mais alguma coisa? Que eu esqueci. Ah, eu tenho piercing também na boca e um na sobrancelha. Enfim, novamente boa noite. Eu sou Sol, eu sou um artista preto aqui da comunidade, nascido na comunidade de Jordão. Recentemente eu vim para Sobral e comecei a me jogar no mundo da arte, do teatro, da capoeira. Tô também no slam da quintura, faço parte das rodinhas de rap por aí. E onde basicamente está tendo arte, eu tô. Tô aqui ministrando também muitas das vezes a capoeira pé no chão, tô fazendo um projeto junto com os meninos, atuante da Lei Paulo Gustavo também, e tô aí escrevendo todo dia, compondo, eu sou multiartista, sou multi-instrumentista e por aí vai. Enfim, basicamente é isso. Legal, Sol. Prazer te conhecer. Fico Perfeito. muito feliz de poder saber que Sobral está te acolhendo, Sobral aí está de alguma forma contribuindo para, enfim, fazer com que você se expanda, não só na arte, como na vida, né? Isso é muito importante. Uhum. E que bom que você encontrou os caminhos do Islã da Quintura. Eu creio que o Islã da Quintura tem muito disso, assim, de poder disseminar um pouco da poesia para as pessoas, e aí as pessoas também vão se fazendo sementes e criando, construindo raízes em outros lugares, né? Então, fico muito feliz. Agradeço. Vicky, vem com a mãe, vem com a mãe. E aí, boa noite, gente, tudo bom? Madrinha, que prazer te ver, que saudade. Né, vamos lá, vamos começar, né? Tô um pouco nervosinha, mas porque o slam tem essa coisa, né, de deixar a gente, se não der um frio na barriga, não é slam, né? Então é isso aí. Gente, eu sou Vicky, né, meus pronomes é ela, dela. Eu sou uma mulher preta, né, de retinta, estou usando um lencinho no meu cabelo branco, minha blusa é uma t-shirt branca com preta, estou com brincos de pérola branca também, estou usando uma guia de Exu vermelha e preta. No meu fundo, quarto branco, com uma bandeira LGBT, que ia mais aqui do meu lado. E. Tá faltando o quê? Acho que foi, né? Isso mesmo. Sobre mim, eu sou, né, eu tô aí nessas artes há um tempinho, gosto muito de estar passeando sobre todo tipo de arte possível, mas o slam me abraçou de uma forma muito,
bonita, né? E desde essas andanças com o Islã da Quintura, a gente foi atrás de fazer corres também na minha cidade natal, que é Massapê. Eu não estou em Massapê atualmente, estou na Uruoca por motivos de trabalho, né? Além disso tudo, também sou professora de inglês. E, gente, depois dessas andanças em Sobral, com nas Comadres, com na Quintura, me deu um insight de, gente, a gente pode produzir arte também, de onde a gente vem no interiorzinho, né, nas praças do interior, a gente pode estar fazendo isso. E aí idealizei, junto com uns amigos, o Islã Mandacaru, né, poesia de norte a sul, Islã Mandacaru. E a gente veio com essa força toda, né, em 2019. E o Islã só foi aumentando um pouquinho mais o que a gente tinha de urgência de gritar, né? Além do lugar de fala, lugar de escuta. E uma coisa assim muito visceral. O Islã, para mim, é isso: é visceral, é movimento, é arrepio. E, além do mais, é navalha, é palavra, né? Que corta e a gente sente. Então, é isso. Que delícia! Ai, gente, desculpa, eu tô com coceirinha na garganta. Mas, calma. Calma, deixa eu me recompor aqui. Mas, gente, é muito. Eu sou muito honrado, assim, de poder ver o crescimento do Islã Mandacaru, de poder ver onde que o Islã chegou, junto com a Vicky. Acho que para além da pigarra eu também estou emocionada e eu não estou conseguindo segurar. Então, faz muito tempo que eu não vejo cada pessoa que está aqui. Então, eu sou muito feliz, assim, de ver onde que Vicky chegou, junto com o Islã Mandacaru, e a poesia vai para o mundo, como diz o bordão, né? Então, estou muito feliz. Preta, vem com a gente. Salve, salve, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, quando você escutar a gente. Eu sou Preta Poeta, também Natália, né? Eu vou me autodescrever. Eu sou mulher negra de pele clara, cabelos curtos e cacheados na altura da nuca, de cor escura, olhos também escuros. Tô com uma camisa azul escura, com uma corrente com pingente prateado. Atrás de mim tem uma almofada na cor branca e um guarda-roupa cinza. E do meu lado, que do meu lado é o direito, é uma parede na cor azul. Né? É um prazer estar aqui, reencontrar gente que eu já encontrei nesses corres Islã e encontrar mais gente. Eu sou daqui da outra ponta do Ceará, né, do Cariri, né, mais especificamente na cidade do Crato, né, desde o finalzinho de 2018, mas com mais força a partir de 2019 a gente vem tentando e construindo o Islã das Minas Cariri, né, que é o segundo Islã com recorte de gênero aqui do estado. Tem sido um espaço, sobretudo, de encontro, né, e de ajuntamento, e eu acho muito bonito como o Islã, além de toda essa potência de força, é de ajuntamento. É assim que eu encontro com vocês também, que a gente atravessa o estado para se encontrar depois. Além de Islã, escritora, também tenho corres com ensino de poesia, adoro estar em escola, sendo oficineira poética e correndo aí entre outras periferias para estar levando a palavra do Islã, que é essa poesia solta. E estou aqui para nós se juntar de novo. Que delícia! Que delícia! Eu acho que, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que o Islã ele teve esse poder, como, enfim, Preta diz, de ajuntamento, né? De construção de comunidade, independente do território, assim. Obviamente que cada pessoa traz essa territorialidade muito forte, mas que o Islã construiu uma comunidade no Ceará que quebra essas barreiras do território, né? E que a gente constrói uma outra, ressignifica esse lugar, né? Enquanto corpos cearenses, assim. E aí, Maia, vem com a gente se apresentar. Boa noite, me chamo Maia Rosa, sou uma travesti branca
Eu tenho o cabelo preto, liso, para o lado direito do meu corpo. Estou usando uma regata preta, um batom vermelho. Estou usando brincos avantajados, brilhosos. No meu fundo se encontra uma parede branca e o início de um telhado. Bom, eu me chamo Maia Rosa, sou da cidade de Massapê. Sou slammer, sou poetisa. Conheci o slam através do Slam Mandacaru em meados de 2019. Foi um momento de explosão na minha vida. Quando eu conheci o slam, eu percebi que, além de escrever no papel, eu poderia ter a possibilidade de gritar numa praça pública. E eu achei isso incrível. O poder gritar, o poder explodir em uma praça pública se tornou para mim um refúgio. E até hoje é um refúgio. Porque, além de uma praça pública, comecei a gritar também dentro da universidade. Eu sou graduanda de pedagogia na UVA e recito em eventos na UVA e perceber que o slam, ele pode, além de estar no meio da rua, ele também pode estar nesses locais que a gente nem imagina, gente, dentro de uma sala de aula, dentro de um evento de pedagogia, dentro de locais que não se vê, a poesia de rua. Então, o slam, para mim, ele é um movimento de grito, é um movimento de libertação. Eu escrevo para gritar, eu escrevo para explodir. É isso que o slam representa. Essa sou eu, sou escritora, sou slammer, sou cearense, sou uma travesti e sou brasileira, né? É isso. Somos essa multiplicidade dentro de um corpo único, né? Eu me encontro muito no que Maia fala, porque quando eu comecei a escrever, e aí eu acho que eu vou passar um pouco essa bola também para vocês, para a gente poder conversar dentro desse processo da escrita de vocês, quando que vocês começam a escrever, e de que maneira essa escrita de vocês deságua no slam. E quando eu encontro o slam, eu particularmente, eu comecei a entender muito sobre como que o meu corpo poderia se manifestar dentro daquele espaço. Eu acho que o slam ele foi importante para me perceber que a gente tem muito isso de achar que os lugares, as pessoas, né? Às vezes a gente até também reproduz esse discurso, tipo, ai, tal pessoa me deu voz. As pessoas, elas sempre tiveram voz. Elas foram silenciadas, elas nunca foram ouvidas. E eu acho que o slam, ele tem muito disso, assim, de mostrar pra gente que a gente sempre teve voz, a gente não teve espaço, e a partir daquele momento que a gente tem esse espaço, a gente vai falar, a gente vai gritar, a gente vai manifestar o nosso corpo do jeito que a gente acha que é mais confortável pra gente. E E foi um processo de externalização das minhas escritas, né? Porque é isso, assim, a minha escrita e a minha performance para o slam e para o mundo, ela é uma escrita que tem diversas emoções, porque o meu corpo ele é repleto de marcadores, né? E assim como vários outros corpos que ocupam a cena slam, assim. Então ele é um grito que ele mistura da raiva ao amor, ao ódio, à cura, e enfim, são várias coisas que eu desago no poema. Né? Eu acredito que todas as pessoas que fazem slam, que escrevem poesia marginal, vêm muito nesse lugar. Assim. Eu acho que é o que eu sempre costumo brincar e dizer que a poesia ela foi o genérico que ajudou a cicatrizar boa parte das feridas das pessoas. Né? Eu costumo até brincar dizendo assim, a poesia ela tem o poder de salvar, é claro, óbvio, mas para mim ela teve muito o papel de cicatrizar as minhas feridas abertas. Então, dentro desse processo de sentir as emoções, de se perceber, eu queria que vocês contassem também, assim, brevemente, um pouco de como que vocês começam nessa escrita e de como que essa escrita vai parar no slam,
né? Que é uma coisa é você ter a escrita no papel e outra coisa é você externalizar essa voz, né? Aliás, essa escrita, né? Esses escritos, assim. E o que que motivou vocês a levar esse lugar? Assim? Porque quando eu lembro, quando eu comecei a escrever, eu lembro que uma das coisas que me movimentou a pôr para fora também era muito um desejo de mudança, um desejo de poder construir também espaços e que as pessoas entendessem que o meu grito era também para construir espaços que eu pudesse me ver, me reconhecer, né? E que as pessoas pudessem parecer comigo, porque esse era uma das coisas que mais me doía, era de ir para os espaços, acredito tanto para mim quanto para a Fran também. Assim, a gente discutia muito isso no início de quando a gente começou a fazer poesia e poesia de slam, era de que a gente ia para os espaços de literatura e a gente não se via. E a gente queria se ver nas pessoas, a gente queria se ver nas vivências, a gente queria conhecer narrativas parecidas com as nossas, assim. Então eu queria saber como que vocês começam a escrever e de como que essa escrita de vocês encontra o slam, né? Enfim, acho que aí como a gente fez um caminho da Maia ser a última e agora a gente faz o caminho dela ser a primeira. Pode ser, Maia? Sim, sim. É assim, eu comecei a escrever desde muito nova, né? Desde quando eu não era Maia, né? Até engraçado a gente pensar. Escrevia sentimentos, escrevia emoções que nem eu própria compreendia. Eu falo como um corpo transexual, como um corpo transgênero, que a cabeça da pessoa, ela passa por muitas emoções, muitas fases que nem você própria consegue compreender. Você não consegue distinguir, você não consegue encontrar uma palavra no português brasileiro para descrever o que você sente. Mas a gente tenta, e eu tentava escrever isso dentro do papel, na folha do papel, com 12 anos de idade, 13 anos de idade. E eu escrevia, e parei de escrever. Parei de escrever e com o tempo saiu a grande notícia, o grande momento de que ia acontecer uma coisa dentro de Massapê que ninguém conhecia, eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar de Islã. E eu, meu Deus, o que é Islã? O que é Islã Mandacaru? O que é Islã da Quintura? Eu fui ver o que é que era. Quando eu me deparei com o que era uma poesia que é diferente. É uma poesia que grita, é uma poesia que não é para fazer carinho, é uma poesia que é para doer. E na minha fase, em 2019, eu estava no início da minha transição de gênero, eu estava no início de uma revolta. Então, eu fui no meu primeiro slam. Eu fui no meu primeiro slam e eu percebi a forma de como era gritado, a forma de como era expresso todos os sentimentos. E eu percebi, eu também posso fazer isso, eu também posso expressar através de um grito, não através de um silêncio, não através de se recuar. Eu posso gritar em uma rua o que eu estou sentindo. Então, eu escrevi, e escrevi. E a Vicky lembra que as minhas primeiras poesias dentro do Islã da Caru eram poesias muito agressivas, eram poesias muito de revolta, eu estava revoltada. Eu não aceitava que o mundo não me aceitava. Era muito ingênua. Eu não aceitava que o homem não me aceitava. Eu não compreendia o porquê a mulher cis não me compreendia enquanto mulher. Então eu gritava no meio da rua. Eu ficava louca dentro do Islã, eu me permitia gritar dentro do Islã. E era um momento de liberdade, juro. Era uma vez no mês. E eu esperava essa uma vez no mês para poder pegar e gritar no meio da rua tudo que eu guardei durante o mês inteiro. Tudo que eu guardei durante o mês inteiro, eu gritava nesse momento de slam. E quando eu terminava, eu me sentia uma pessoa leve. Porque o slam, ele permite isso na gente, a gente expressar, muitas das vezes, uma coisa que a gente guarda lá dentro da gente.
O que a gente guarda e a gente grita, e a gente se percebe imensa. Eu me percebia imensa dentro da roda do Islã da Carol. E eu fui perceber depois de um tempo que o Islã, ele também tá dentro da gente. O Islã, ele tá na internet. O Islã, ele abrange muitas formas. O Islã, ele é um grito de liberdade. O Islã, para mim, ele foi essencial. Se não tivesse Islã, eu juro que eu não seria a Maia de hoje. Porque a Maia de hoje, ela consegue falar. Se eu não tivesse o Islã, se eu não tivesse aquela roda, a roda com pessoas jogando chinelo, aquela loucura que vocês conhecem, gente, que saudade. Se não tivesse essa roda, eu não conseguiria me expressar. Eu não conseguiria transicionar. Eu não conseguiria compreender que eu sou sim uma travesti. Travesti. Para além de mulher trans, eu sou uma travesti. Em um contexto brasileiro, em um contexto de rua, em um contexto de aceitação. O Islã, ele fez me compreender isso. Que eu posso gritar sem ter medo de andar na rua sozinha. Que eu posso gritar sem ter medo de estar sozinha. Porque eu compreendo que eu tenho muitas comigo. O Islã, ele mexeu bastante comigo. É uma imensidão falar de Islã, é uma imensidão. Eu te entendo bem, Laia. É muito... Eu fico muito contenta, assim, de poder te ouvir, porque eu me encontro, né? Eu me encontro eu me encontro em você, eu me encontro em tantas outras que participam dos slams, porque é isso, assim, eu costumo sempre brincar hoje com as pessoas que estão muito ao meu redor, assim, onde eu digo muito assim, gente, vocês estão honrados quando vocês tiverem a oportunidade de assistir a transição de alguém. Caralho. E aconteceu comigo e aconteceu com você da gente transicionar dentro do Islã. Dentro do Islã, caramba, isso foi de suma importância. De suma importância, assim. E é um local que nos acolhe, é óbvio que todos os Islãs, e aí eu falo do Islã enquanto movimento, né? Tem muita coisa para se adaptar aos nossos corpos, eu acho que tem-se ainda muito que compreender sobre corporalidades trans, travestis dentro desse espaço não binário, mas que é o primeiro espaço que acolhe a gente, que diz assim pra gente, você pode ser o que você quiser. Exato. Eu me lembro de quando eu me tacava nas rodas de rap aqui de Massapê, de Batalha da CM. Era tudo os machos lá, os machos. E quando eu me taquei, uma travesti no começo da transição, rimando, e eu, a única trans lá, e rimando, sei louco, foi incrível, era incrível, eu sinto saudade de rimar no meio da rua, de estar no meio de macho, para eles perceberem que a gente também pode ocupar esse local de MC. Que é nosso, né? Porque é nosso. Nossa, é nosso. E o que eu acho mais engraçado, assim, é que é uma via de mão dupla, né? Porque se torna uma troca, assim. Eu acho que o Islã nos possibilita a entender a imensidão dos nossos corpos, nos possibilita a entender quem somos também, porque é isso, o Islã também, eu costumo brincar também, dizendo que o Islã ele é uma grande terapia coletiva, assim, onde todas as pessoas também vão para lá para se curar. E o Islã também nos possibilita, dentro desse processo de papel de troca, de dizer assim para a gente, para todos os corpos, né, principalmente para os nossos, assim, que a gente tem o direito de escrever diversas narrativas. Muitas. A gente pode gritar, a gente pode falar sobre a raiva, mas a gente pode falar de cura, a gente pode falar de amor, que a gente vai falar sobre o não medo de existir, que a gente vai falar sobre, enfim, que a gente quer falar sobre coisas sérias, a gente também quer militar, mas a gente também quer falar dos clichês, a gente quer poder viver os clichês, a gente quer ter o direito... A gente quer viver um romance, a gente não quer escrever apenas sobre tristeza, a gente não quer escrever apenas sobre morte, porque o que a gente vê com os nossos corpos são morte, 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 para cima e para baixo. O que eu quero ver do meu corpo, o que eu quero ver do corpo travesti é a arte, que a gente também produz arte, que a gente produz amor, que a gente produz dança. É isso que eu quero escrever felicidade, eu quero escrever prosperidade travesti, eu quero reinar, sabe, essa felicidade, que as pessoas possam compreender que a gente também pode ser feliz, gente, além de tristeza, e que travesti também é poesia.
Claro, corpo é poético, não tem como, sabe? Então, Sim, eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, porque quando eu discuto, assim, eu lembro pra mim mesma, assim, Poliana, às vezes você só quer descansar. E às vezes eu só quero dar close. Às vezes eu só quero poder passar um batom e olhar no espelho e dizer assim, caralho, o quanto eu sou bonita, eu sou gostosa. Eu também posso ser gostosa, sim, sabe? Então eu só sim. quero isso, assim. E dentro dessa É. perspectiva de dar close, eu sei que é uma pessoa também muito closeira, eu queria chamar para também poder falar um pouco do seu início, assim, né? Na poesia, nessa poesia slam, porque eu vi um pouco, né? Então, enfim, estou dentro desse processo aí de assistir um pouco. Então, eu queria chamar a closeira da Vicky para vir falar um pouco pra gente como que foi esse início. Dizer que eu sou muito honrada de ver Nick desde o início da cena slam, assim, desde o dia que Vicky chegou pra gente e falou assim: a gente vai fazer o slam em Massapê, slam da Caru, tipo, muito empolgada. E com outras pessoas também na época, assim. Então, com Debs, com Adílio, enfim. Com toda essa galera que na época estava pensando e construindo slam, né? Então, Vic, fala um pouco pra gente sobre. Ai, que delícia, né? Eu acho que assim, estou em momentos de delícia escutando vocês, escutando essas histórias, lembrando, né, desses corres e como é bonito a caminhada slam. Né? Eu lembro do primeiro contato que eu tive, a primeira vez que eu pisei numa arena que a PH estava recitando e depois Fran e gente, eu não entendi o que é que eu estava sentindo, que formigamento era aquele, que arrepio era esse diferente. Foi uma experiência transcorpórea, né, que eu costumo falar, porque eu saí do meu corpo e eu voltei e eu falei, eu posso fazer isso e eu já faço isso, mas eu não mostro para ninguém. E eu já escrevia para mim, né, nesse processo de me entender mulher, uma mulher periférica, LGBT, que também é gorda, que está ali militando sobre o corpo, sobre a padronização do corpo. E eu, com vergonha, mas eu acho que eu vou mostrar para alguém. E a Deb foi um também. Beijo, Deb, né? Você é maravilhosa, saudades, amiga, que também foi uma que passou por todo esse processo comigo de se entender dentro dessa comunidade e descobrir o Islã e descobrir, essa é a minha galera. E essa é a minha galera, a galera da poesia de rua, a galera que grita, a galera que ri e que a gente tá na luta, mas a gente também não quer ser essa luta, né? A Maia totalmente pontuou que é isso. E aí veio a urgência, né, da gente, cara, Massapê precisa de um rolê assim. Quanta gente tem em Massapê que produz, mas produz em Sobral, porque não tem um coletivo, não tem a galera que se junta, a gente pode fazer isso sim, e fui buscar a Fran, conversei também com um PH, que a gente vai fazer isso, a gente quer fazer isso. Com o Netinho Duarte também, grande beijo, Neto Duarte, você maravilhoso, as always. E aconteceu. E a gente estava muito nervoso de não dar ninguém no primeira edição Slam. Lotou, a pracinha estava lotada de gente, uma galera que vinha, ficava curiosa ali, parava assim a moto para ver, e a gente gritava e arrepiava todo mundo arrepiado. Gente, que é isso? Que poesia? Como assim? Não, mas aqui é marginal. Poesia marginal, é poesia de luta de rua, é poesia que mexe com a gente. E eu vi nos olhinhos daquelas pessoas que estavam naquele dia 19 de outubro de 2019. Eu lembro do olhinho da galera brilhar e a gente se entender. É aqui que a gente pertence. Eu acho que o Islã é pertencimento. Foi o primeiro sentimento que eu tive ao pisar na arena. Depois eu ia nas comadres, quando eu estava em Massapê, eu estava em Sobral também com as meninas, com Laise, com Pegadelha, Cacheada, e a gente produzindo, e recitando. Aí a gente começa a se viciar, galera. A poesia marginal é viciante, que a gente quer estar recitando em todo canto, todos os slams, todas as batalhas. E é isso, o poder da rima, da palavra, né? E me descobri aí, né? Comecei a entender sobre os meus lugares, aonde eu tenho que estar, nas escolas, principalmente, a gente começou a ser chamado para ir nas escolas, conversar sobre esse tipo de poesia, e as pessoas e os adolescentes chegavam, gente, isso é muito legal, foi a primeira vez que eu vi alguém falando uma poesia sobre sei lá, a comunidade LGBTQIA+, ou sobre a solidão da mulher preta, e a gente entendeu, gente, é isso, é aqui mesmo, vamos lá.
Né? Atualmente a gente, né, tá com um hiato um pouquinho no Mandacaru pelos corres da vida, né, a gente entende, tanto Debs quanto eu, que a gente era o Tico e Teco ali trabalhando o tempo todo para construir essa história. Mas vem coisas aí, a gente sabe que quando a gente tem, a poesia sempre chama e a gente nunca diz não, né? Inclusive hoje Débora qualificou o TCC dela, que é sobre, né, o movimento slam. Depois olhe nas redes dela, ela tá muito feliz, mandou uma mensagenzinha para ela. E é sobre isso. O slam ocupando todos os espaços que ele pode, não só na rua, mas também na universidade e na academia. E é isso. E, gente, que bom, né? A despedida é uma desculpa para o encontro, literalmente, né? Sim, gente. Desculpa, mas eu tô muito eufórica, eu tô muito feliz, enfim, como diria que espero para o work, assim, saindo muitos fogos de artifícios aqui no meu peito. Porque é isso, assim, eu acho que os hiatos também, sabe, Vi, que ele é muito importante. Acho que até pra gente, quanto artista. Gente, ó, calma aí. Alguém me ligando no meio da minha gravação, não pode, não me interrompa, por favor. Ai, desculpa, gente. Mas eu acredito que esses hiatos, ele é bom até pra gente que é artista, assim. Porque eu acredito que esses hiatos também fazem a gente nos repensar. E a gente repensa nossas estratégias, o nosso modo de atuação, o que a gente escreve, para quem a gente escreve, como a gente quer chegar nas pessoas, né? Então, a gente do Islã da Quintura, quando a gente começou, até hoje também, a gente passa por diversos hiatos, assim. E eu acho que eles também são importantes para a gente se entender de onde é que a gente parte, entender que a gente, né, com o máximo respeito aqueles seus privilégios, mas que a gente não vem de um local pop cult bacaninha, onde as pessoas conseguem ter outras fontes de sobrevivência, ou às vezes conseguem viver só da arte, porque tem fontes de renda chamadas pais, enfim, outros rolês, mas a gente não tem. A gente é cultura da periferia para a periferia. Então, a gente não consegue tal hora também só fazer slam, porque isso, assim, hoje estou em outra realidade, conheço várias pessoas que vivendo nessa megalópole que é São Paulo, que conseguem viver só de slam, mas é isso, hoje estou em outro contexto, numa megalópole, onde o monopólio cultural, no que diz respeito a grana mesmo, gira e todo aqui, e no Ceará é outra realidade, assim, financiamento para a gente, quando a gente tem, por exemplo, o edital de cidadania e diversidade apoiando projetos como esses, aí a gente consegue sim se dedicar aos nossos projetos, porque quando a gente, por vezes, só faz por amor, assim, infelizmente aquele ditado, só o amor não enche barriga, o boleto chega no final do mês, e como que a gente paga, né? As alegrias da vida, as alegrias e os desesperos da vida adulta nos chamam, assim. Pode falar, Vicky. É o que eu esqueci de falar também sobre o encontro do Slam Master, né? Porque é outro rolê. O rolê do Slam Master dentro da comunidade Slam. E eu não estava querendo de jeito nenhum apresentar. Eu falei assim, pô, o Slam Master do Slam da Cultura é a PH. Tu acha, amigo, que eu vou me tacar e você é Slam Master? Não, não, vamos, não sei o quê, vai dar certo, tu gosta de falar. E, gente, ser Slam Master é segurar uma energia que vocês não têm noção da energia que a gente tem que segurar. Tá hora a gente termina a edição com a cabeça doendo de energia, mas é muito interessante, muito gostoso também nesse corre de Slam Master. E aí, depois do Mandacaru, veio o Slam CE com um convite de Slam Master, e eu fiquei, what? Como assim? E foi onde conheci a maioria desses grandes artistas, né, da palavra, que, enfim, gente, que experiência. E depois de pandemia e atos de voltar para a Arena Slam Master, no Largo das Dores, que aconteceu no passado, da gente voltar, eu não tinha onde colocar minhas emoções. Eu coloquei do meu boné e fui apresentar o Slam CE. Gente, é muito gostoso. O Slam em um todo, né? É muito bom estar ali. Os bastidores Slam Master, os poetas, a galera que está ali cantando, a galera do reloginho, a galera do rádio. Então é movimento, é constante movimento. É só isso que eu queria pontuar.
Ai, que legal, que legal. Ai, gente, de vez em quando, como eu tô treinando, enfim, língua de sinais, tá? Em Libras, então, de vez em quando eu vou estar fazendo sinal, tá? Aqui, ó. Que legal, que legal, que legal, que legal. Então, ai, eu acho que é isso, assim. Eu acho que sobre esse lugar de é uma troca, sem sombra de dúvida, ser Slam Master, assim. Eu acho que eu costumo brincar dizendo que todas as pessoas que são poetas deveriam também experimentar ser Slam Master, sabe? Porque é o que eu sempre digo, pega a energia que você tem como poeta e multiplica ela pro slam inteiro. Então é a energia que você vai ter durante quanto o slam estiver ocorrendo, assim. É esse frio na barriga gostoso, é uma euforia que toma de conta e que é muito gostosa também, né? Porque é sobre troca com o público, assim. E ao mesmo tempo é o que eu sempre digo pra galera. Porque ser Slam Master é ser mestre de cerimônia, né? Então hoje é isso que eu digo, assim, ó. Eu respeito o corre de qualquer mestre de cerimônia, amor, porque é babado. De qualquer Slam Master, sempre respeito, porque é uma troca que quando você termina é gratificante, mas ela também é cansativa, né? Porque é isso, você tá lidando com as energias das outras pessoas, sobre o que elas trazem, sobre o que elas carregam, né? Mas, Vicky, eu acho que uma das coisas que eu tenho para lhe dizer enquanto pessoa também que já te viu apresentando os slams, que sabe do seu corre, é que se o mundo um dia tentar diferente, te dizer diferente, que a poesia te abraça e te lembre que você é maravilhosa em tudo que você faz. Você é imensidão, assim, você é necessária para o mundo. Então, acho que você só esteve à frente do Slancé, porque o Slancé nem deu conta, porque você é gigantesca, você é um furacão que, enfim, e ação precisa de estudar, garota. Então, que, enfim, suas ventanias, elas são muito, muito fortes e bateu pra gente, assim. Então, é um local que ele também sempre, ele é seu, e ponto. Ele é muito seu. Na perspectiva de conhecer, acho que a gente tá indo nessa linearidade, assim, ó, dos slams, então eu vou da terceira pessoa que tive o prazer de conhecer, que foi Preta, e depois a gente segue para Sol, que eu tô, inclusive, bem curiosa de saber mais sobre Sol também, porque, enfim, não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Mas Preta, chega junto, vem conversar com a gente, vem dizer sobre você, como que começa essa escrita, como que ela para no slam, enfim. Vem toda parada. Eu acho fantástico como os caminhos eles são muito, muito parecidos, né? A gente se descobre muita coisa e se enxerga no Islã. Né? Eu sempre escrevi, eu me perco no tempo, se for para saber quando eu comecei a escrever. Eu começo a escrever criança como uma brincadeira. Né? Eu digo que quando eu me jogo no Islã, estou continuando brincando, só que de outros modos. E eu escrevia bastante, mas sempre guardar. Escrever e guardar. Falar poesia não era impensável. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito calada. Né? E eu enxergo que foi o Islã que me fez me escutar, né? Sobretudo, e falar. Escrevendo bastante, sempre guardando. Antes de recitar um Islã, eu já começo muito timidamente a recitar em sarau de periferia, aqui no Crato. Né? Mas não assumindo minha escrita. Né? Eu recitava aqui um poeminha, vou ver como é que é, o que acham. E aí foi muito dessa receptividade também de pessoas, a gente passa a se enxergar, passa a perceber que não está tão só, que tem mais gente que se identifica com o que se escreve. E aí já chega o Islã. Né? Eu já tinha conhecido o Islã a nível nacional como essa potência libertária, né? Muito por conta do YouTube, já estava muito encantada. E aí tal hora a Lana, né, e vem, olha, você conhece isso aqui? Conheço, pois vamos fazer isso aqui no Crato. E a gente começa a se juntar. Aí fui muito, muito, muito animada. Né? A gente foi muito, vamos se juntar para falar poesia, mas tem que ser autoral e você tem que falar. E aí é como quando eu começo a falar poesia e dizer que a poesia é minha. Foi muito como eu passo a me mostrar. Antes eu escrevia com pseudônimo, né? O slam que me faz assumir a minha escrita. Né? Porque para você correr no slam, a poesia tem que ser sua, então você tem que assumir que ela é sua. E eu já estava muito encantada por esse tipo de arte. No meio disso, né, passando a recitar, a minha poesia também saiu muito, primeiramente, como grito. Era muita indignação, era muita raiva com o mundo, né, por sentir que não se cabia no mundo.
Mas depois foi se fluindo, depois que se saiu o grito, fui enxergando também a partir do slam que eu não preciso ser só grito e que viver só no grito cansa e dói e adoece. E ter esse espaço de entender que o slam é o grito, mas que não precisa ser eternamente grito, e que acolheu também quando minha voz saiu mais branda, também foi muito importante. Ela foi se curando do grito, mas vez ou outra grita, porque o grito também é muito massa para desobstruir o que está entalado. E aí, nesse meio todo, quando eu encontro muita gente, acabo encontrando a Preta Poeta dentro da Natália. Eu penso que o slam, sobretudo, me mostrou se quando eu escrevia com pseudônimo eu me escondia, o slam ele me puxa e ele faz eu me mostrar com a força da poesia. Né? E aí, desde então, eu tenho recitado muito para perceber que eu não estou só e para comunicar também que as pessoas como nós não estão só. Aí nisso vai se gerando esse movimento bonito, que é esse ajuntamento que o Islam faz. E aí estamos aí, desde desses tempos todos, se juntando, agitando para que outros cantos se juntem também, né? Eu comecei um movimento muito de levar o slam para a escola, então ia mostrar versículo de poesia, a galera, as crianças ficavam animadas, saíam de lá já com o slam marcado, e era isso. Né? Agitei muito o slam em escola, estou muito animada para ter tempo de voltar, né? Porque estamos aí em vários hiatos de afastamento, tanto da rua quanto das escolas, pelos corres da vida, mas sempre que possível, muito animada com pensar em juntar e agitar essa poesia que eu acho que, além de libertação, é libertadora, porque a gente se enxerga, a gente se escuta e a gente faz mais gente perceber que isso é fantástico. Ai, muito gostoso, Preto, te ouvir. Porque é isso, assim, eu acho que eu me sinto muito honrada de poder assistir isso, né? Essa caminhada também, não só de Preta, mas de Islã das Minas Cariri, porque eu acho que, enfim, são duas realidades que vão se encontrando e se construindo, né? E vão também conquistando território, assim, dentro da cena da literatura no Ceará, dentro da construção da cena slam, né? Porque é isso, assim, acho que cada pessoa que está aqui de alguma forma começa diferente de muitas cenas que já estão aí há muito tempo, com mais de 50, 40, 50 anos, enfim. Me perdi na linearidade, mas enfim, estão aí há mais de 40, 50 anos, algumas outras cenas. O slam é novo, e principalmente no nosso estado, assim. Então, todo mundo aqui, de alguma forma, tem um pouco desse papel de construir mesmo, sabe? Assim, como construtores de obra civil, a gente foi lá e foi colocando tijolinho por tijolinho, assim. E então é muito bonito de ver essas construções e essas realidades se, se dando mesmo assim para o mundo. E é muito bonito ver isso no início, assim, né? Poder ver essas realidades desde o início, né? Porque todo mundo aqui de alguma forma se viu no início do início não só do slam, mas do início da sua construção poética. Isso é foda, porque, tipo assim, eu não sou a mesma de que quando comecei o slam, e todo mundo passa por isso, assim. Preta não faz o mesmo tipo não constrói a mesma narrativa poética que construía no início do slam. Então a gente vai vendo esse processo de evolução que é gradativa, né? E que a gente vai entendendo que a gente consegue construir e pensar a nossa própria poética de outras formas, né? Dentro dessa perspectiva de ver inicial, eu queria muito ouvir falar do Sol. É, é um, enfim, Sol, se puder falar um pouco pra gente sobre quem é você, de onde que você vem, como que você chega no Blan. A gente vai ter aí mais ou menos até 19h25, então você tem aí o mesmo tempo que a galera teve para poder falar um pouco de você. Ok. Enfim, eu já, desde cedo, assim, eu tô metido com essa questão de arte no geral. Tipo, não sei o que, vai ter coisa de música, eu tô lá. Tem um negócio de teatro, eu tô lá. E eu vim, tipo, de uma Serra do Jordão. Então, tipo, sempre foi um local muito pequeno. Então, arte lá era, às vezes, muito difícil de achar. Então, tipo, muitas das vezes eu falava,
o que tiver ali eu vou fazer. Aí chegou num ponto que não tinha nada assim, aí eu falei, eu vou começar a escrever. Desde pivete, desde uns 12, 13 anos eu já escrevia, já fazia vídeo pro YouTube, já tentava cantar essas coisas, ia pro negócio. E eu, tipo, só fui crescendo nesse meio. Em 2019, indo pro meu ensino médio, eu já comecei a, tipo, pegar uma panca mais pesada dessa questão de arte, onde, tipo, ganhei meu primeiro violão, aprendi a tocar sozinho e comecei lá, tipo, a cantar. Eu escrevia também, só que nunca tinha um palco, assim, pra chegar lá e falar e etc, porque não era muita dessas coisas. Minha primeira experiência foi em apresentação de escola, onde meu professor só chegou e falou, ei, chega aqui que tu vai apresentar um... Alô, gente? Oi? Ah, A gente tá tá. te ouvindo. Enfim, meu professor só chegou e falou: Ei, vem cá, tu vai apresentar um monólogo aqui, na frente da tua escola toda, do nada. Eu falei: Como é? Ele falou: Tu vai apresentar. Eu falei: Beleza, então, só bora. Aí eu fui, peguei esse desafio, e no momento que eu cheguei naquele palco, recitando um texto assim, eu fiquei: Bom, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso porque eu consigo fazer isso, e eu fiquei extremamente empolgado em relação a isso. Alguns meses depois, tipo, em relação a essa primeira experiência, etc., eu meio que fui expulso de casa e cheguei aqui em Sobral já na panca de tá, onde é que tem local de arte, onde é que tem local de arte, eu quero recitar, eu quero fazer as coisas, porque sem arte eu não vivo. Aí eu cheguei no Quatro Portas e me deparei com a belíssima Fran, que é inclusive uma das minhas maiores referências aqui que eu peguei, eu vi a Fran, tipo, muita referência da Fran citando, etc. Eu chegava lá, umas pancadas, eu fiquei, caralho, eu quero estar nesse meio também. Aí avisaram lá que ia ter o Slam da Quintura, eu falei, é aqui. Porque antes mesmo eu já tava nos rolês do rap, eu falei, é aqui. Então, tipo, essa viagem de, tipo, desde pequenininho, desde cedo, tá nesse meio, é uma questão muito, muito louca, porque eu fui me desconstruindo muito do zero, porque eu sempre fui introduzindo uma realidade muito homofóbica, muito, saca? Então, tipo, muitas das vezes a única coisa que eu queria era chegar e falar, gritar e etc. Só que não tinha local. Aí no momento que eu peguei um espaço onde eu podia fazer arte sem me conter, inclusive teve um slam que foi basicamente que eu citei, que era muito pesado para meu cotidiano. Aí eu falei, eu vou citar aqui porque era um que falava sobre religião, sobre falava sobre várias coisas assim que eu não postaria no meu Instagram assim. Mas, tipo, eu falei, eu vou citar isso aqui, já que todo mundo tá colocando coisa pesada aqui, eu vou falar que é um dos meus slams mais pesados, chamado Olhos de Papel. E eu falei, vou citar aqui. Foi meu slam com mais, tipo, mais nota. E baseado nisso, eu fiquei, ok, aqui eu posso descarregar todo o meu ódio, eu posso descarregar toda essa carga que eu fiquei guardado por muito tempo. E é isso. A partir daí, basicamente, eu só tipo, falei, é isso. Bora, partiu. E nisso eu tô trabalhando assim, tô ansioso pro próximo slam que vai acontecer. E no geral, é isso que eu tenho a falar. Slam é muito foda, cara, essa questão de chegar no palco, falar coisa que tá guardada, falar todas essas questões que tá dentro da tua alma, pivete é muito foda, muito louco. Ai, que gostoso. Eu acredito, sabe, Sol? Acho que para você o Slam tá acontecendo da mesma forma que aconteceu assim para todo mundo aqui. O Slam começa a te falar o quanto você é uma caixinha de surpresa, assim, e o quanto você tem coisas a ser ditas, né? E tudo que você precisa falar são coisas que as pessoas precisam escutar. E às vezes a gente tem um processo de autossabotagem, né? De achar que tudo que a gente escreve não faz sentido, que não é legal. E, e uma das coisas que eu sempre, que hoje eu tenho, sempre me emociono quando eu vou falar disso, uma das coisas que eu comecei a perceber na minha caminhada literária é que tudo que eu escrever faz sentido. Porque se a palavra ela só abraça as outras pessoas porque ela me abraça primeiro. Então, se a minha palavra ela me abraçou, se ela fez sentido para mim, ela vai fazer sentido para alguma pessoa. Porque eu acredito que esse é que é o poder da palavra, assim. Sim, E eu costumo sempre reforçar para mim no espelho de dizer assim, cara, tudo que eu falo, tudo que a transancestralidade traz à minha escrita, ela só discorre
porque é algo que faz completamente sentido para mim, e isso de alguma forma vai reverberar no outro, assim. Então eu sempre faço esse exercício também de escrever assim: caralho, eu escrevo para mim, eu escrevo para me abraçar. E se isso está me abraçando, seja um sentimento de raiva, um sentimento de amor, o que for de cura, é para me abraçar. Então isso consequentemente vai abraçar outras pessoas. Pode falar, Maia. Nessa viagem, quando Sol falou sobre gritar o ódio, gritar algo que está preso dentro da gente, a gente também para perceber que com o tempo que passa, a gente percebe que a nossa poesia ela muda. A gente para de escrever sobre o ódio e se permite também a escrever sobre o amor, a escrever sobre a possibilidade de uma existência, a possibilidade de um sorriso. Quando eu escrevo, porque todo mundo já passou por um momento de não conseguir, sabe, um momento de introspecção na escrita, não conseguir escrever. E eu me lembro de um amigo meu falando, de um pai meu falando, Nego Chico. Ele disse para mim assim: você um dia foi esquecida, mas um dia você será o orgulho de quem um dia lhe reprimiu, de quem um dia lhe reprimiu. E quando o Nego Chico falou isso para mim, eu não entendia, eu não compreendia. E hoje eu conheço e me permito escrever, reconhecendo que a palavra de um pai, Nego Chico Feiticeiro, ele faz diferença e faz transcendências dentro da gente. Eu nunca me esqueço desse pai. E eu queria só a permissão de cantar para ele, bem rapidinho. Eu não me esqueço de quando ele canta para mim assim: quando o meu galo cantar, vai anunciar minha vitória. Com Nego Chico trabalhando no terreiro, a minha vida será um mar de rosa. O Islã, ele é além de gritar ódio. O Islã, ele é a possibilidade de sorrir. O Islã, ele é a possibilidade de existir e de, sabe, dizer, caralho, eu também posso. Nunca me esquecerei do que meu pai me falou um dia. Ai, meu Deus! Os encontros deles não são à toa. Salve as forças dos quimbandeiros. E o. Caralho! Uma vez, numa gira, porque eu sou filha de Nego Jazz Feiticeiro. Então, que tá ali do lado. E, e uma vez o Nego Jazz falou assim que eu precisava olhar para o mundo com mais leveza, assim. E ele disse para mim que no dia que eu olhasse com o mundo com mais leveza, o mundo iria naturalizar a minha existência. E hoje o quanto isso faz sentido, assim. E eu só, enfim, só tenho a agradecer isso que essa força me traz, assim. Eu me chamo Everton John, sou morador aqui da Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. Eu sou conhecido como Raposa, eu ganhei esse apelido, esse vulgo, né, nas batalhas de rima aqui em Fortaleza. E eu queria falar um pouco de como eu conheci o Islã, como eu me envolvi com o Islã, né, como foi esse início para mim, né. Eu conheci o Islã entre 2015 e 2016, através dos vídeos na internet, né, principalmente do Islã Resistência, que acredito que seja lá em São Paulo, né? E eu desde criança, na verdade, eu sempre escrevi, eu sempre gostei também de escrever rimando, eu sempre tive uma facilidade de rimar. Eu assisti alguns vídeos no YouTube, né, sobre batalha de rima, desde 2015 eu acompanho, de lá pra cá eu tenho acompanhado a cena das batalhas, né? Sempre gostei. Em 2016 eu comecei a frequentar batalhas aqui em Fortaleza, eu descobri que aqui em Fortaleza tinha batalhas de rima, comecei a frequentar e tal, e só que aí eu conheci, né, o Islã, né, o Islã Resistência, e um dos primeiros vídeos foi numa competição do Islã, né, e aí eu assisti um vídeo que eu lembro muito bem, assim, que foi uma moça. Ela estava falando nas suas poesias a questão do preconceito que ela sofria
em relação dela ser lésbica, né? E o preconceito principalmente com parte dos evangélicos. E naquela época, né, em 2016 para 2017, que foi quando eu vi esse vídeo, né? Eu fazia parte de uma igreja, no qual eu era um dos líderes. Na verdade, eu sempre tive essa proximidade com a igreja evangélica, né? Eu fui crescido num lar evangélico. Em 2010 eu entrei na igreja definitivamente, na igreja evangélica e tal. E eu sempre fui muito de questionar as coisas, questionar como todo aquele sistema funcionava, né? Então, eu vi esse vídeo dessa moça, né, falando sobre o preconceito que ela sofria, do quão difícil era viver daquele jeito, né, daquela forma. E eu me comovi bastante, eu chorei bastante. Todas as vezes que eu assisti várias vezes, esse vídeo me tocou bastante. E aí eu decidi escrever uma poesia, meio que para mostrar que nem todos são babaca dessa forma e que o Jesus que eu acredito, ele não trataria aquela moça mal, muito pelo contrário, ele a abraçaria. E também um termo que ela usou muito, que eu lembro bem, foi essa questão de rótulos, de rotular as pessoas. E aí foi algo também que até hoje eu falo muito sobre essa questão de rotular. A gente coloca muito rótulos nas pessoas, né? E o Jesus a qual eu conheço, a qual eu li, né? Eu estudei bastante a Bíblia e tive diversas experiências também, assim, espirituais e tudo. E o Jesus que eu acredito não tem nada a ver com o que a religião mostra, né? Principalmente a religião evangélica. E como eu falei, o Jesus pelo qual eu acredito, ele abraçaria aquela moça, a trataria igualmente, acolheria ela, não jamais faria nada do tipo, de nenhum preconceito. E eu acredito que Jesus, ele prega muita equidade, né? Jesus viveu isso, tudo isso. Então as minhas poesias falam muito a respeito de Jesus. A minha primeira poesia que eu escrevi para recitar no slam, né? Eu escrevi com essa finalidade de recitar no slam, de chegar lá e mostrar. E aí eu conheci o Slam Gentil, que era aqui em Fortaleza, e coincidentemente ficava bem próximo do meu trabalho. Na época eu trabalhava na Avenida da Universidade, bem próximo à faculdade, né, na UFC, e o Slam Gentil acontecia na Gentilândia. E aí eu descobri que teria uma edição que estava bem próximo, acho que era em junho de 2016, era em junho. Eu escrevi essa poesia, acho que em maio. Eu escrevi quando eu descobri que ia ter essa edição, então eu fiz essa poesia, já tinha alguns rascunhos, né, dela, só fui implementando mais e tudo. E aí, 2016, junho de 2016, foi minha primeira participação no Slam Gentil. E assim, foi até bem bacana, assim, nessa edição que eu fui, assim, eu fiquei bastante nervoso, sabe? Eu não conhecia ninguém. Eu convidei uma galera que sempre estava andando ali comigo e tal, e já tinham escutado a minha poesia, já tinham lido. E eu acho que vou falar um pouco sobre como foi. Acho que envolve muito essa minha história, esse início no Slam Gentil, né, na Gentilândia, com a transição da poesia escrita para falada, né? Eu tinha escrito essa poesia no mês de maio, e aí tive até o dia do Slam, né, da edição do Slam Gentil, para ir decorar e tentar recitar ela. Tipo assim, eu não queria, porque eu via muita galera lá em São Paulo, eles não usavam nada, né, celular, papel, eles era totalmente decorado, né? E aí eu queria fazer dessa forma, eu queria decorar e não ter auxílio de nada, sabe? Eu queria que aquilo ali fosse algo assim, natural, sabe? Eu queria que fosse espontâneo, eu queria muito sair, tipo assim, da minha cabeça mesmo, da minha mente, não como um freestyle, mas sim de forma espontânea, né? Por isso que eu precisava muito decorar. E foi até louco, que tipo assim, eu fiquei muito ansioso uma semana antes, muito ansioso mesmo, assim, a ponto de nem conseguir dormir direito, ficava lendo e relendo várias vezes a poesia, tentava achar as melhores formas de recitá-la. Essa primeira poesia começa com um trecho de uma música do Racionais, né?
Ela começa com aquela música, fé em Deus, que Ele é justo, ei, irmão. E aí eu queria cantar legal essa parte. Tem uma outra parte também que é da música do Sabotagem no meio da poesia. Tem bastante referência sobre vários assuntos, principalmente da cena do rap e tal, que eu sempre curti. Rap é uma coisa que eu gosto desde os 8 anos de idade, que eu acompanho muito rap, gosto muito de rap, sou muito fã mesmo. E aí, nessa primeira edição que eu participei, né, eu acho que, se não me engano, foi a 4ª edição, acho que foi mais ou menos isso, foi a 4ª edição, ou foi a 4ª edição, ou foi no dia 4 de junho que eu fui, eu não lembro bem, foi algo algo relacionado ao número 4, lembro disso. E foi um sábado, e aí, no dia que eu fui, eu tinha que pegar uma Topic para ir até lá, e eu já tinha visto, acho que na internet, a galera mandando freestyle nos ônibus e tudo, nos metrôs lá em São Paulo e tudo. E aí eu pensei assim, pô, se eu me levantar aqui na Topic, eu peguei logo um assento na frente da Topic, dia de sábado tem menos pessoas, principalmente sábado à tarde, né? E aí eu pensei assim, pô, se eu conseguir me levantar aqui na Topic, na frente de várias pessoas, que eu acho que tinha na faixa de umas 10 pessoas na Topic, né? E aí, se eu conseguir recitar essa poesia de forma que eu não enganche nem nada, eu acredito que no evento será mais fácil, né? Isso na minha cabeça, eu pensei dessa forma, né? E aí, do nada, assim, no meio da corrida, eu me levantei, me apresentei, né? Falei meu nome, expliquei a situação, expliquei que eu estava indo para uma competição de poesias e que eu tinha escrito essa poesia, porém, eu nunca tinha participado de uma competição como essa. E eu queria meio que testar, saber como é que ia ser, né? E aí eu expliquei pro pessoal, todo mundo meio que deu atenção, né? Que eu falei lá. E aí eu soltei a poesia, recitei, e aí eu tive êxito, sabe? Foi bem bacana, assim, foi muito massa e tal, todo mundo aplaudiu. Chegou, eu me senti assim, pô, cara, vou chegar lá no slam e vou capaz de até ganhar. Mas assim, essa questão de vencer ou perder nunca foi muito meu foco, sabe? Eu nunca tive a ambição, assim, de ser campeão, nada do tipo. Eu queria muito transmitir, sabe, a mensagem que eu tinha naquela poesia e tudo. E tinha escrito outra, na verdade, para caso eu pensei, pô, pode ser que eu passe de fase, alguma coisa do tipo, que eu sei que tem as fases, aí eu tenho uma outra poesia, e só tinha 2, na verdade, na época, eu só tinha 2. E aí eu cheguei lá no evento, encontrei com a galera lá, os amigos meus que eu tinha marcado para ir também, né? E aí a gente primeiramente a gente errou a praça, porque lá em Gentilândia tem uma vizinha a outra, e acontecia na praça que tinha uma pista de skate e eu tinha ido para outra. Nós todos, né, acho que na faixa tem 5 pessoas, eu e mais 5 pessoas, 5 amigos ali e tal, e a gente foi na outra praça e tava tendo até um bazar, até comprei uma camisa lá do Pequeno Príncipe, que eu sou louco pelo Pequeno Príncipe, e essa camisa me acompanhou por acho que bastante. Tipo assim, acho que uns 2, 3 anos eu usei muito essa camisa, que ficou muito marcada assim pra mim, sabe? E aí eu fui na outra praça e não vi ninguém, sabe? A galera toda meio assim distante. E aí eu já tava até desistindo, já tava querendo não participar mais, tava ficando nervoso. E aí a galera começou a se reunir lá num círculo lá e tal. Aí chegou um mano lá que na época ele era bastante conhecido na cena dos slams, eu não conhecia ele, mas eu conheci naquele dia, que era o Remido, Jadson Remido. E aí eu tava sentado lá com a galera e tudo, e ele chegou e disse, ó, galera, a gente vai estar ali realizando uma competição de poesia, se vocês quiserem chegar lá pra acompanhar, pra ver lá e tal, fazer parte ali da plateia ou até do júri e tal, se vocês puderem estar colando lá, seria muito bacana. Ele chegou e falou isso pra gente, né? Aí eu fiquei bem feliz, né, tá recebendo o convite e tudo. E eu pensei assim, pô, vai ser legal, porque assim, acho que na cabeça dele eu não vim pra competir, tô só aqui na praça, né? E aí eu fui lá, coloquei meu nome, né? Na época era só Everton, eu não tinha ainda esse apelido de Raposa. O vulgo, né, ele veio com o tempo ali, que eu comecei a frequentar mais batalhas de rima. E aí colocaram esse apelido, esse vulgo em mim, né, de Raposa. Enfim, aí eu cheguei lá, na hora da competição, teve um sorteio lá, e aí eu fui, acho que, segundo ou terceiro a ser chamado para recitar. E aí eu fui lá todo confiante, eu tava ali naquela de que eu ia dar tudo certo, que eu não ia enganchar. E aí quando foi no comecinho da poesia, comecei a recitar, eu enganchei e não consegui.
Eu não conseguia, eu fiquei, tipo, assim, eu fiquei muito nervoso mesmo, por ser a minha primeira experiência, meu primeiro contato com aquela galera ali que eu não conhecia, assim. E pelo que eu percebi ali, a galera já tinham contato uns com os outros, já tinha meio que um grupo ali formado entre eles, principalmente entre os organizadores que eu conheci depois e tal. E aí eu fiquei muito nervoso, e aí eu peguei, tinha anotado toda a poesia numa folha e tal, não tava com o celular no dia. Eu tava, mas não preferi pegar a folha, na verdade. E aí eu recitei na folha, o nervosismo foi tão grande que até eu lendo, né, recitando, eu enganchei pra caramba. Mas aí eu consegui, eu tirei notas bem baixas, né, que realmente eu enganchei pra caramba. E aí, mas eu me senti satisfeito por conseguir ali transmitir e tal, ali a mensagem. E aí teve um momento assim, na transição da primeira fase para a segunda, tinha algo que eu nem sabia que existia, que era meio que o que chama de mic livre, né? Que é um momento que qualquer pessoa pode ir lá recitar uma poesia fora da competição, ou então dar alguma palavra e tal. É algo bem aberto mesmo, né? Como o nome mesmo diz, né? Mic livre. E aí eu peguei e recitei a outra poesia, e aí foi mais tranquilo, porque eu acho que tirou o peso da questão da competição ali. Eu acho que também eu tava por mais que eu não tava com aquele intuito de vencer, né, a competição, mas só o fato de ser uma competição, acho que bate o nervosismo, sabe? E aí eu consegui recitar essa poesia melhor, e aí deu certo. Então, assim, dali em diante, eu comecei a acompanhar mais. Eu entrei num grupo do WhatsApp daquela galera e tudo, e aí eu comecei a frequentar mais vezes. E aí, como eu tinha muitos contatos também com a galera da Batalha de Rima, eu participava da Batalha do Dragão já antes disso. Eu até já cheguei a apresentar algumas vezes a batalha, a ajudar na apresentação. Então, assim, como eu já conhecia a galera muito do rap, e aí eu percebi que a galera do rap aqui em Fortaleza também tinha muita poesia, porque eles fazem a poesia para colocar em cima do beat, né, a letra da música e tudo, né, eles fazem rimando. Então eu consegui fazer essa conexão, e daí em diante, acho que passando uns 3 meses depois, 3 edições depois, eu consegui ser campeão da batalha no Slam Gentil, consegui ser campeão. E daí em diante eu quis ser organizador. E aí eu entrei para a organização, eu acho que foi em novembro de 2016, eu entrei na organização, e daí em diante fiquei sendo o organizador, e poucos meses depois eu me tornei o principal organizador do Slam Gentil. E aí a gente foi fazendo várias parcerias com vários eventos aqui em Fortaleza e fora também, lá em Caucaia, Maracanaú. Se eu não me engano, a gente foi também para ali próximo de Maracanaú, agora não lembro bem o nome da região, mas a gente foi para algumas regiões metropolitanas aqui de Fortaleza, somente Caucaia, a gente foi bastante em Caucaia. É até difícil falar um momento mágico assim que eu tive nos slams, né, assim, porque além da competição do slam, né, eu queria muito recitar a poesia, e eu vi que tinham poucos eventos relacionados à poesia aqui em Fortaleza. Então eu tava meio que naquele verme ali de querer estar recitando e tal. Aqui em Fortaleza também tinha uma galera que faziam vídeos também na época. Eu acho que o nome do canal era até Literalmente. Era meu sonho fazer um vídeo. Até consegui fazer um vídeo num canal aqui do mano que fazia filmagem nas batalhas, que era o Dazária TV. E aí ele tinha um projeto de poesias marginal aqui em Fortaleza. E aí eu fui convidado. Até teve uma vez que um dos prêmios do Slam Gentil a gente colocou como a filmagem, a gravação de um vídeo, né, no canal do Dazária TV. Então, assim, eu tava muito asilado, né, no começo, 2016, 17, 18, tava muito assim no verme mesmo de querer recitar. Então, todo local que eu conhecia, assim, que eu tivesse oportunidade, eu me metia para estar recitando, sendo relacionado à poesia ou não. Aqui em Fortaleza rolava e ainda rola alguns sarais
como o sarau da B1. É engraçado até eu colocar o sarau da B1 como primeiro, porque eu acho que foi um dos poucos sarais aqui em Fortaleza que eu não tive a honra de participar. Eu acompanho muito nas redes sociais, mas eu não consegui participar desse sarau. Acho que é por conta da distância, mas eu ainda tenho muita vontade de participar do sarau da B1. Tinha o sarau da Ocupa também, eu participei algumas vezes. Tinha outros sarais aqui em Fortaleza, e um sarau até que eu mesmo criei em homenagem à minha filha, que foi o sarau da Aurora, que era aqui próximo da minha casa, que era num estabelecimento onde rolava sarais também, só que era um sarau assim mais raiz, sabe? Aquela era assim mais velha e tal, mais raiz mesmo, sabe? E aí eu participei algumas vezes do sarau dele, só que eu vi que não tinha muitos jovens, então eu quis fazer um sarau mais com a galera jovem, com a juventude, e chamar os coroas também, né, pra estar ali acompanhando, pra ver que tem muita galera boa aí e tal na cena, que a cultura da poesia ela não morreu, muito pelo contrário, eu acredito que está se fortalecendo cada vez mais, principalmente com projetos que nem esse, né, do Serol e Navalha, né. Então, assim, voltando para a questão dos momentos mágicos, como eu disse, eu recitei em vários locais, assim, eu até cheguei meio que ir para um show, e que o nome do show aqui em Fortaleza se chamava Poesia de Rua. Foi até engraçado que eu cheguei, tipo assim, umas 2 horas antes do show acontecer, e aí cheguei, pedi para falar com o organizador, né, com os produtores do evento, aí vieram lá os produtores lá na entrada, que como tinha quase ninguém, eles vieram lá. E aí eu cheguei e falei para eles, vocês estão realizando um evento chamado Poesia de Rua e vocês não convidaram nenhum poeta de rua e tal, sequer. Aí, só que eu falei numa boa e tal, os caras, é verdade, realmente você tem razão. E aí eu, mas eu tô aqui, eu sou um poeta de rua e tal. Eu faço parte dos slams e tal, tô sempre em sarais aqui em Fortaleza, seria interessante se vocês pudessem me dar uma oportunidade. E aí eles me deram a oportunidade, eles me chamaram lá para estar junto com os artistas, e foi muito louco, porque tinha entre os artistas lá, tinham artistas que eu queria muito conhecer pessoalmente, que um deles eu acompanho assim, muito, tipo, desde 2014, eu acho, que é o MC Marechal. Tive a oportunidade de conhecer ele, conheci o Djonga também, que estava ali iniciando na cena, mas já estava acompanhando ali ele também, e fui lá. Tive essa oportunidade de subir no palco, recitei 2 poesias minhas e foi muito louco, foi um momento assim bem marcante, foi um dos momentos mais marcantes, mas eu acredito que assim, que no Islã mesmo, um momento mais marcante foi quando houve meio com a contribuição de vários Islãs, do Islã Gentil, teve a galera lá de Sobral também, o Islã na Quintura, né, tava uma galera em peso lá. E a gente fez uma edição que tem uma foto muito marcante, assim, que tem uma galera mesmo. E teve até um evento, o Islã Gentil foi no sábado, e no domingo, se não me engano, teve um evento assim muito bacana, que é junto com a galera do Islã Laje, foi na barraca, foi sol. E nesse dia do Islã, eu acho que eu recitei, porém eu estava mais como organizador, como apresentador. Mas foi um momento muito marcante, porque, tipo assim, foi muito louco, que tava ali uma galera ali, tipo, de diversas localidades, de diversas cidades aqui, né, de Ceará, né, galera de outros estados também. E eu lembro que foi marcante também porque teve lá as etapas, né, e aí quando chegou a determinada etapa, né, da competição, tinha 2 manos lá que ficaram dando empate, direto, sempre eles tiravam a nota máxima. Um deles é o meu mano Parralha, que tá até hoje aí na cena. E o outro mano, me perdoe, eu não lembro do nome dele, nem mesmo do vulgo. Mas eles dois ali, tipo assim, ficaram numa competição bem ferrenha, sabe? Empatando diversas vezes na final. E aí foi muito louco, assim. Eu acho que eu colocaria isso como top 1, como o momento mais marcante. Pelo fato daquela energia, foi uma energia muito louca, muito massa. E eu fiquei feliz de estar participando desse momento. Um momento, assim, não teve uma estrutura enorme como outros eventos, mas eu acho que o fato de só as pessoas, sabe, as pessoas que estavam ali estavam emanando energias muito fortes, estavam ali de coração, e eu estava muito feliz por ter participado daquele momento.
Queria muito agradecer a galera de Sorol e Navalha, a galera do lado de Sobral, de Islana Quintura. Tipo assim, eu sou muito feliz porque somente a Fran, que tá sempre aí na frente desses projetos, sempre querendo fortalecer a cultura da poesia falada aqui em Fortaleza. Eu sou muito grato por, em determinado momento, fazer parte disso. Hoje, infelizmente, eu não estou tão atuante na cena dos slams, nem de sarais e tal. Eu tenho dado um tempo em tudo isso, mas eu sou muito grato por tudo que eu vivi. Sou muito grato por ter sido convidado para fazer parte desse projeto. Eu sou muito grato pelas pessoas que eu conheci nesses anos todos. E é isso, eu tô num momento, acho que antes da pandemia mesmo pra cá, assim, no começo eu tinha muito aquela vontade, aquele verme, né, de falar pra todos, né, todos que quiserem ouvir, né, pra geral mesmo. Só que hoje em dia eu mudei muito, sabe, meu pensamento, me transformei bastante, né, as mudanças, né, que é da vida, né, e hoje eu costumo dizer que eu estou mais à procura de ouvidos que queiram me escutar, não apenas de sair jogando palavras ao vento. Eu sei que teve minha fase de simplesmente falar em todos os locais, né? Mas assim, hoje em dia, assim, eu não estou a fim de convencer ninguém dos meus ideais, não estou a fim de convencer nada, tipo, mesmo porque eu iniciei escrevendo poesia como uma forma de colocar para fora tudo aquilo que eu sentia, né? Como eu disse no começo, eu sempre fui muito de escrever e foi uma forma que eu encontrei de me ajudar psicologicamente. Os psicólogos pelos quais eu passei, eles sempre me orientaram a fazer isso, continuar fazendo isso, que era muito bom. E muito do que eu escrevo é do que eu vivo, do que eu penso, do que eu sinto. Então, como eu acredito que nem todo mundo se identifica com aquilo que eu falo, com aquilo que eu escrevo, aquilo que eu recito, pode ser que pessoas não recebam tão bem, não entendam, não compreendam tão bem. Isso já aconteceu bastante, as coisas que eu falo nas minhas poesias, mas é tranquilo, tá tudo certo. As pessoas não precisam concordar com as outras. Eu acho que é isso que significa democracia, a diversidade, né? Cada um ter sua opinião própria. E a mensagem que eu quero encerrar falando é a questão do respeito. Acredito que respeito é essencial, somente nesse meio tão diversificado que a gente vive, nessa sociedade hoje. Sociedade é algo que deveria ser vindo desde os primórdios, né? Eu acho que é algo que se perdeu ao longo do tempo, o respeito, mas acredito que pessoas que fazem parte da cultura, da educação, pessoas que estão na frente desse projeto do Serral e Navalha, que estão buscando fortalecer cada vez mais a cultura, eu acho que é a base, o respeito. O respeito é algo que faz parte do amor, e o amor é tudo. Sem o amor a gente não dá para viver. Então é isso, essa é a minha mensagem, que é o Mano Raposa. E é isso, muito obrigado mesmo, gratidão. Então, enfim, é na força dos quimbandeiros, é na força de todas as energias que nos guia, que eu quero poder, enfim, agradecer vocês por essa participação. Dizer que é muito importante poder construir esse espaço com vocês, lembrar vocês do quanto a existência de vocês é importante para o mundo, para o Islã, para, enfim, pensar novas narrativas de sobrevivência e novas narrativas de se amar e de se existir no mundo, assim. Queria muito agradecer vocês por tudo. A Lilian quer bater uma foto da gente, antes de finalizar tudo direitinho. Enfim, lembrar para todo mundo. E lembrar para todo mundo que está aqui assistindo que, enfim, o Serão e Navalha é esse podcast que se propõe a estar, enfim, conversando sobre a cena slam, mas também sobre a vida artística de todas as outras, enfim, desses artistas que compõem essa cena. Né? Não entrei em papos muito políticos sobre slam, porque eu acredito que é isso também. A gente já fala sobre política, a gente já fala coisa séria nos slams. Se vocês quiserem ouvir a gente conversando assuntos delicados, vão assistir a gente dos slams, olha lá no Instagram de cada slam, quando que vai ser as próximas edições.
E hoje eu quis só conhecer um pouquinho da galera, porque eu acho que é importante a gente também falar de outras coisas e falar de coisas leves que sejam pra gente também. Então é isso, assim, esse podcast ele tem, enfim, um apoio do edital de Cidadania e Diversidade de 2022. É isso. Cuida na Beijo voltinha, sorrisinho. e boa noite para todo mundo. Eu amo vocês. Oi. Oi. Beijo, gente. Beijos, boa noite para todo mundo. Boa noite.